Olá pessoal, aqui é o professor Roberto e mais uma vez nós vamos fazer uma videoaula feita com muito carinho e dedicação para vocês. Nessa nossa nova videoaula, nós vamos falar dos grupos de animais invertebrados. Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos a respeito da classificação dos seres vivos com todas as suas características, falamos a respeito da unidade básica da vida, que é a célula que forma o corpo de todos os seres vivos. Falamos sobre animais vertebrados. Lembram que os animais que possuem coluna vertebral, os animais com as 5 grandes classes, os mamíferos, as aves, répteis, peixes e os anfíbios. Nessa videoaula de agora, nós falaremos a respeito dos animais que não têm vértebras, animais que não têm coluna vertebral, ou simplesmente animais sem estrutura óssea. Esses são os animais invertebrados. Nessa videoaula, nós vamos falar, primeiramente, quatro filos, tá? São 4 filos, que são, no caso, os poríferos, um dos filos. Vamos falar de quinidários, vamos falar de platelmintos e nematelmintos, nessa videoaula. Na videoaula seguinte, falaremos dos demais filos que compõem o grupo dos invertebrados. Lembrando que esse grupo, eles compreendem cerca de 95% de todos os animais do planeta Terra, ou seja, 95% de todos os animais são invertebrados. Os 5% são os vertebrados, incluindo nós, seres humanos. Mas a maior parte dos animais do planeta Terra, eles são animais invertebrados. Então nós falaremos primeiramente dos filos, os representantes, que é importante você saber qual é o exemplo para cada filo e algumas características que eles vêm apresentar. Tá? Então, nós começaremos agora a falar a respeito dos animais que não têm estrutura óssea, dos animais invertebrados. Então, vem comigo, acompanhe a nossa videoaula na mesma proporção das posteriores, nós falaremos aqui, primeiramente, dos invertebrados. O primeiro filo, pessoal, é esse que você está vendo aí, o filo dos poríferos. Quando se pergunta o que são poríferos e quem são os seus representantes? Pessoal, os únicos representantes desse grupo de animal invertebrado são aqui, ó, as esponjas, tá? Então, quando se perguntar, me dê um exemplo de porífero, todas as esponjas. Esponja, pessoal, é um animal aquático, tá? Eles só são encontrados dentro da água. Eles não sobrevivem fora da água, porque é da água que eles conseguem retirar os seus alimentos. Fora da água, as esponjas não sobreviveriam. Então, eu falo porífero. Por que as esponjas são chamadas de poríferos? Porque as esponjas têm inúmeros poros no seu corpo. Poros são milhões de buraquinhos, que é por onde essa água vai entrar e vai circular dentro da esponja e as células lá vão capturar as partículas alimentares. Então, ó, popularmente, são as esponjas, como elas são chamadas, o filo é porífera, mas o exemplo aqui são as esponjas. Vivem, no caso, em ambientes aquáticos, elas não sobrevivem fora da água, apresentam um corpo coberto por poros, orifícios, buracos, por isso são chamados de poríferos. E também são animais filtradores. Por quê? Porque elas filtram as partículas alimentares presentes dentro da água. Algumas esponjas apresentam espículas no seu corpo, onde essas espículas podem ferir a pele de alguém, mas existem esponjas que é totalmente macia, formada de esponjina, e essa estrutura torna o corpo dela, no geral, totalmente macia. Mas lembre, nem todas as esponjas aquáticas são macias. Algumas têm estruturas que dá essa maciez, outras não. Outra tem estrutura, como se fossem estruturas calcárias, que se tornam perigosas se você passar na pele, porque pode ferir a tua pele. E essas estruturas, no caso as espículas, vão ajudar na sustentação no corpo do animal. Então, ó, essa figura que você está vendo aí é uma esponja, tá? É um animal. Pode não parecer, mas é um animal do filo dos poríferos.
Só uma coisa que eu quero que tu entenda. Por que que eles são chamados de poríferos? Poríferos porque eles têm inúmeros poros espalhados pelo corpo. Tranquilo? Aqui você vê uma imagem de um porífero. Outra coisa, pessoal, são animais mais simples que existem. Eles não têm tecidos, eles não têm órgãos, ele não tem boca. O que ele tem é esse conjunto de células que formam o corpo aí do animal. Outra coisa, essa sequência mostra uma das células típicas dos poríferos, que é aqui no caso ó, o coanócito. Tá? Essa célula que eu estou riscando aqui, ela é a célula que realiza a digestão. Por quê? Porque ela, quando a água entra e ela começa a balançar esse chicotezinho que ela tem, esse rabo, esse flagelo, uma espécie de rabo que ela vai ter aí na sua célula, é o que vai fazer os nutrientes serem filtrados. Então, ela captura partículas alimentares, em especial essa célula chamada de coanócito. Outra coisa que eu quero que tu entenda. Vejam que aqui em cima de uma esponja tem uma estrutura chamada de ósculo. Aqui, ó, o ósculo. É pelo ósculo, pessoal, que a água que entrou dentro da esponja vai sair. Por exemplo, a esponja está dentro da água. Olha o que é que vai acontecer ao caminho da água. A água, ela entra por aqui, ó. A água entra pelos poros, tá? A água não entra por cima, ela entra pelos lados, pelos inúmeros poros aqui, ó, que tem no corpo do animal. Quando essa água entra pelos poros, essa água vai ficar circulando dentro do corpo da esponja e é daí que os coanócitos filtram as partículas alimentares presentes nessa água. Quando a água sai, ela faz isso aqui, ó. Ela vai sair aqui por cima, pessoal, ó. Onde eu tô fazendo essa setinha, tá? É por aqui que a água sai. Então, ó, a água, ela entra pelos poros, circula no átrio, que é essa estrutura oca da esponja. Quando aconteceu a filtração, a água vai sair lá por cima, que é pelo ósculo. Então, ó, esse é o caminho que a água percorre no corpo da esponja. Então, isso aí é um animal invertebrado aquático, não sobrevive fora da água, tá? Porque é da água que ela retira o seu alimento, as partículas alimentares, e a célula que faz isso são os coanócitos. É a célula típica das esponjas. Então, como tu viu, ó, elas realizam a filtração. Tá? Existem aqui as células que capturam o alimento, você tem que prestar bastante atenção nessa partezinha aqui, ó, os coanócitos, está destacado aqui, ó, o coanócito são as células típicas, capturam o alimento presente na água, e quando a água entra pelos poros, circula na cavidade interna, que é o átrio, e ela sai por onde? Lá por cima, já filtrada pelo ósculo. Então, esse é o caminho da água no corpo de um porífero. Então, os poríferos, animais dotados de poros. Quais são os exemplos? Todas as esponjas, animais de ambiente aquático. Olha outro exemplo aqui mostrando ó, a cavidade interna. Olha a circulação da água. A seta mostrando por onde é que a água entra. A água vai circular no meio e depois a água ó, vai sair lá pelo ósculo. Esse é o caminho da água no corpo de todas as esponjas. Pode não parecer um animal, mas é. E do lado você está vendo ó, a célula que faz a filtração da água. Aqui, ó, o famoso coanócito, que tem uma espécie de colarinho, tá? Um chicotezinho que fica balançando, e nesse balançar, ela vai filtrando a água, tirando as partículas alimentares da água. Então, aqui foram os poríferos. O nosso segundo filo, pessoal, é um outro grupo de animais, tá? Eles são um pouco mais evoluídos do que os poríferos, que são aqui no caso, aparece para vocês agora, os chamados quinidários. Também são animais invertebrados, também são aquáticos, mas têm um grau de evolução maior do que as esponjas. Os quinidários, pessoal, como representantes, nós temos vários. Nós temos aqui no caso a anêmona do mar, que é um quinidário, os corais são quinidários, a água-viva, tá? É um quinidário, a caravela é quinidário, as hidras são quinidários. Então, esses animais,
Alguns, no caso, provocam as famosas queimaduras, no caso das águas-vivas, das anêmonas, do mar também, as caravelas também. Por quê? Porque nos tentáculos elas têm células urticantes, que em contato com a pele da pessoa queima, tá? Queima e é como se a pessoa tivesse sido queimada com água quente. Porque quem já sofreu disse que a dor é muito grande, que dói bastante. E outra coisa, essa capacidade de ela causar acidente nos banhistas é uma forma de ela se proteger. Não é que ela queira causar mal, mas isso aí é quando, no caso, ela quer pegar uma presa. Porque quando uma água-viva quer se alimentar, ela lança o tentáculo no animal, injeta a substância urticante e o animal fica paralisado. O animal não tem mais como fugir. Nesse caso, ela pega o animal com os tentáculos e traz o animal até a sua boca para se alimentar, ok? Isso acontece com o filo aí dos quinidários. Lembrando que com o ser humano ela não é capaz de comer, mas ela provoca os famosos acidentes, as queimaduras. Então, você nunca deve pegar uma água-viva. Se você estiver na praia, tiver uma água-viva lá na areia, você não pode tocar, porque se você tocar, ela injeta em você, com os tentáculos, esse líquido urticante. Por que urticante? Porque ele queima a pele, tá bom? Então aqui, ó, são os quinidários. Anêmonas, corais, água-viva, a hidra. E vamos agora ver mais características aqui dos quinidários. Assim como os poríferos, os quinidários também, em sua maioria, é marinho. Tá? Eles possuem as células, essas células têm a função de defesa e captura do alimento, que é o chamado quinidócito. Essa célula aqui, ó, é a célula típica do animal. É com essa célula, que é urticante, que ela libera um líquido urticante. No ser humano causa queimadura. Na presa dela, a presa fica o quê? Paralisada, imóvel, e aí ela consegue capturar o seu alimento. Outra coisa, foram os primeiros animais, no caso, a ter um grau de evolução maior, bem maior do que, no caso, os poríferos. Os poríferos não têm estrutura nenhuma. Já os quinidários já têm. Eles têm uma abertura única, tanto vai servir como boca e ânus. Ou seja, por onde o alimento entra, no caso aqui dos quinidários, vamos supor uma água viva. Por onde o alimento entra, é por onde o alimento vai sair. O sistema digestório deles é incompleto, tá? Porque ele não tem boca, mas ele não tem ânus. Então a boca serve para tudo nessa relação, de alimentar e de expelir aquilo que não serve. Tá bom? Outra coisa importante, pessoal, é que existem dois grupos de quinidários. Existem aqueles que conseguem nadar livremente, por exemplo, água-viva nada livremente. As caravelas nadam livremente, elas balançam os tentáculos, elas são levadas lá pela água, elas nadam, tá? E existem aquelas que vivem fixo, não se locomovem, estáticos, lá no fundo da água, preso em alguma coisa. Então, tu vai ter dois grupos. Tu vai ter aqui, ó, aqueles que são chamados de, atenta bem para isso, ó, pólipo, o pólipo, e tu vai ter as chamadas medusas, tá? Ou quinidário, ele é pólipo, ou quinidário é medusa. Como é que eu vou diferenciar um quinidário pólipo da medusa? Tá aqui, ó. Observa comigo como é facílimo. Os pólipos, por exemplo, aqui, ó, a hidra, esse malzinho aqui, ó, vou colocar aqui o número 1. Isso aqui é um pólipo. Por que que ele é pólipo, professor? Porque ele não se locomove, tá? O pólipo é aquele que não tem capacidade de locomoção. No caso aqui, a hidra, você está vendo que ela tem tentáculos, mas a hidra não se locomove. Outro exemplo de pólipo é a anêmona do mar. Lembra do filme lá do Procurando Nemo, que o Nemo vive dentro lá daqueles tentáculos? Ali é uma anêmona do mar. Aí as anêmonas também são pólipos, não se locomovem. Já o segundo caso aqui, pessoal, aqui é o número 2, são aqueles que nadam. É a medusa, as águas vivas, tá? Então você tem aqui, ó, o pólipo e a medusa. Os pólipos, eles não se locomovem, vivem fixos, presos em alguma coisa no fundo da água. Já as medusas não. As medusas, ó, com seus tentáculos enormes, elas conseguem se locomover livremente. Então elas nadam, tá? Elas se distanciam, conseguem ter essa condição de nadar, ok? Então, novamente, ó, o pólipo não se locomove, as medusas se locomovem. Um exemplo de medusa, tu tá vendo aí,
água-viva é um quinidário do tipo medusa. Outro exemplo, as caravelas são quinidários do tipo medusa. Por quê? Porque se locomovem. Aqui mostrando alguns exemplos, ó. Uma das águas vivas mais perigosas são as vespas do mar. Olha o problema que ela causa. Se os tentáculos dela causarem entrar em contato com a pele de um banhista. Mas já cheguei para vocês esse slide mostrando ó, o perigo que são aí as vespas do mar. Olha aí, apareceu para vocês agora. Os acidentes que elas causam nos banhistas. Olha a pele dessa pessoa toda queimada. E lembrando, pessoal, existem medusas, no caso, águas-vivas, minúsculas, mas os tentáculos são enormes. Então é por isso que muitas vezes os banhistas são atacados, porque os tentáculos são grandes e entram em contato com a pele. Daí elas eliminam a substância nas células, os quinidócitos, e esse líquido urticante queima a pele do banhista. Outro exemplo aqui, ó, mais dois casos aí, mostrando ó, como é que fica, tá? As queimaduras provocadas, no caso aí, pelos quinidários. Então, são acidentes causados por animais do filo quinidária. Aqui mais alguns exemplos de quinidários. Os corais, aqui tudo são corais, tá? Também é um tipo de outra coisa. Corais é um quinidário e os corais também são pólipos, porque eles não se locomovem, tá? Gente, o pólipo vive fixo. As medusas nadam. Não esqueçam disso. Nosso próximo filo, que é o terceiro grupo de animais, pessoal, são os plateumintos. O que são plateumintos? Agora são os vermes, tá? Plateumintos vem da palavra grega, onde plate significa achatado. E euminte significa vermes. Ao pé da letra E, vermes de corpos achatados. Lembrando uma fita. Isso são os plateumintos. Os representantes, existem vários, tá? Mas os mais conhecidos que a gente tem conhecimento, pessoal, são esses três aqui, ó. A planária, que é um verme, a solitária, tá? A famosa tênia, transmitida pela carne de porco ou de gado mal cozida, mal assada, é um verme. Ele é tão grande que só cresce um dentro da pessoa. E temos aqui o esquistossomo, tá? Esse outro verme aqui, que é o famoso verme que causa uma doença chamada de barriga d'água. Então, tá vendo aí, plateumintos, vermes de corpo achatado. Planária, a tênia, que é a solitária, e o esquistossomo. Lembrando, desses três, o único que não é parasita, pessoal, é só a planária. A planária é um verme, e é um verme de vida livre. Já a tênia, ela é parasita, porque ela vive às nossas custas, dentro da gente ela vai se alimentar do que a gente se nutre, ela vai sugar os nossos nutrientes, e o esquistossomo também é um verme parasita, tá? Todos eles pertencentes aí ao filo dos plateumintos, verme de corpo chato. Muitas espécies deles, pessoal, desses plateumintos, habitam ambientes marinhos de água doce ou então vivem em ambiente terrestre úmido. Tem aqueles que é de vida livre, como as planárias, e tem os parasitas, que eu já falei para vocês, as tênias e o esquistossomo. Outra coisa, eles, pessoal, os plateumintos, o sistema digestório deles é incompleto. Por quê, professor? Porque eles não têm ânus. Esses vermes, eles só têm boca. E toda vez que o animal só tem boca e não tem ânus, o sistema digestório é incompleto. Outra característica, pessoal, aqui no caso dos plateumintos, é que as planárias, esse vermezinho aí de vida livre, que eles vivem mais em córregos, em ambiente onde tem umidade, ele tem uma alta capacidade aqui, ó, de se regenerar. Se você pegar uma planária e cortar ela em pedaços, pois ela consegue formar novamente um corpo inteiro. Por quê? Isso é uma capacidade chamada de regeneração. Ok? Então aqui são os vermes de vida, ou seja, vermes de corpo achatado. E a planária é um exemplo, só que a planária não é parasita. Outra coisa, eles têm boca, mas não têm ânus. Se o alimento entra pela estrutura da boca deles, também vai ser eliminado pela boca. Tá bom? No caso de quem tem boca. Existem alguns também que não têm boca e nem ânus. Por exemplo, a solitária.
Ela não tem nem boca e nem ânus. Aí tu pode perguntar, sim, professor, como é que ela se alimenta? As solitárias, pessoas, elas se alimentam por absorção. Quando elas estão dentro da pessoa parasitando, o que você come, ela consegue absorver pela pele dela os nutrientes da pessoa. Que é por isso que as pessoas dizem assim, eita, fulano come, parece que tem uma solitária na barriga. Porque a solitária, ela faz isso. A pessoa come, 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 mas a solitária fica lá, ó, sugando os nutrientes. E ela não tem nem boca e nem tem ânus, ok? Então, vamos continuar aqui, lembrando que aqui são vermes de corpo chato. E os nematelmintos, agora, é um outro grupo de vermes, já diferentes, porque nematelmintos, nemato, arredondado, afilado, eumintos, verme. São vermes de corpo cilíndrico, são os vermes arredondados. E um dos exemplos mais comuns é a famosa lombriga, o famoso Ascaris lumbricoides, um verme esse que é comum em todo mundo. Todo mundo já teve lombriga uma vez na vida, tá? Além da lombriga, como nematelminto, tem também o ancilóstoma, que causa aí uma doença chamada de amarelão, porque esse verme ele se alimenta do sangue do ser humano infectado, tá? Existem também o bicho geográfico, que você pega andando descalço, o ancilóstomo também você pega andando descalço. Então são vermes do corpo cilíndrico, tá? Verme de corpo arredondado. Outra coisa, pessoal, é que diferentemente dos platelmintos, os nematelmintos já têm boca e têm ânus, ou seja, tem toda a estrutura completa. Boca, tubo digestório e ânus. Lá, os platelmintos não. Platelminto só tem boca, platelminto não tem ânus. Já esses aqui são mais evoluídos nesse aspecto, tá? Porque vai ter boca e também vai ter ânus. Sistema digestório deles vai ser totalmente completo. Outra coisa, só finalizando aqui, a respeito das lombrigas, tá? As lombrigas, pessoal, você está vendo aqui a lombriga macho e a lombriga fêmea. Por que, que a fêmea ela tende a ser maior do que o macho? Gente, a fêmea ela é maior do que o macho porque é ela quem vai abrigar os ovos dentro dela. Então, essa é a característica de quando você analisar as lombrigas, a maior é fêmea. A do macho, no caso a lombriga macho, ela é menor porque o macho não precisa guardar ovos dentro dele, e sim a fêmea. A fêmea que guarda os ovos, então ela tem a tendência de ser maior do que o macho. Ok? Então, recapitulando, esses foram os 4 filos de animais invertebrados para início de conversa. Nós falamos de poríferos, representante as esponjas. Falamos de quinidários, representantes os corais, as hidras, as caravelas, as medusas, que são, no caso, as águas-vivas. Lembrando que os quinidários podem viver fixos ou então podem nadar. Os pólipos são fixos e as medusas são livres. Elas conseguem nadar, conseguem se locomover. Falamos também dos animais de corpo chato. Quem são eles? Os platelmintos. Os exemplos, nós temos quem lá? A planária, nós temos o esquistossomo e temos a tênia solitária. E finalizando aqui os nematelmintos, vermes arredondados, vermes cilíndricos, lombriga, o ancilóstomo, o bicho geográfico, o oxiuri, que você conhece como tuxina, tá? Tem vários exemplos aqui desse grupo de animais. Outra coisa, os nematelmintos, esse filo aqui, eles têm o quê? Sistema digestório completo. Por quê? Porque eles têm boca e ânus. Já os platelmintos não. Os platelmintos só têm o quê? Boca. Eles não têm ânus. Próxima aula, nós veremos a segunda parte desse assunto.